Uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nessa noite, compartilhar e repartir, na verdade. E eu louvo a Deus pela vida desses adolescentes e jovens que estão aqui. E aí vou falar um pouco também sobre eles, porque eles são frutos de um trabalho que vem sendo feito aqui, pela graça e misericórdia do Senhor. E eu quero que você pule sua cabeça, vamos fazer uma oração, primeiro texto da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Senhor Deus, pelo fôlego de vida, Senhor, porque o Senhor tem propósito na nossa vida. Pai querido, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração nessa noite, para compreender e entender qual é a tua vontade na nossa vida. O teu chamado que o Senhor fez, Pai, para a tua igreja e individualmente para cada membro do corpo de Cristo. Nós te louvamos, Pai, com alegria no coração, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, no nosso meio e através da vida de cada um de nós. Nós rogamos ao Espírito Santo que venha, ó Deus, quebrar todo tipo de fortaleza, ó Pai, da nossa mente nessa noite. E que, Pai, toda distração, Senhor Deus, seja repelida no nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos, Senhor Deus, no nome do Teu Filho. Amém e amém. Ainda de pé, fiz para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Eu acho que tem muitos irmãos que não é preciso nem abrir, que já sabem de qual é esse versículo. Mateus 28. Amém? Mateus 28, versículo 19 e 20. Você vai ler juntamente comigo, né, em um coro só, num só coração, na unidade do corpo de Cristo. Quem encontrou, quem não encontrou, misericórdia. Amém. Então vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Ide. Amém. A palavra do Senhor antes de sentar. Amém. Sentar junto. Amém. Deus tinha colocado outros temas para outro tipo de pregação, do tema que eu vim falar nessa noite para conversar com os irmãos. Mas assim, vamos dizer assim, quase aos 45, né? Já chegando quase no dia da pregação, o Senhor me direcionou para um tema que é algo que a gente vive aqui nessa igreja, tá? Que eu chamei da segunda parte do Ir de Jesus, tá? Quem é essa segunda parte? Vocês vão saber, mas acho que vocês já sabem qual é a segunda parte do Ir de Jesus. Deu problema lá na sonoplastia tirada. Então, a título de introdução dessa mensagem, dessa conversa, Jesus ele foi aquele que cumpriu a vontade de Deus na vida dele, né? Ele executou o plano que Deus tinha em relação ao resgate, à salvação, né, de todo perdido. E um texto da palavra de Deus que é muito conhecido por todos nós, que é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer, né? E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então esse versículo desse capítulo de João, ele retrata toda a grandeza do amor, da essência do amor, né, do Pai. Tá? Então Deus ele veio, né, em forma humana, encarnou em forma humana, deixou toda a sua glória e tomou a forma de homem, e aqui ele sofreu para alcançar a vontade do Pai. O próprio Cristo falou que a minha vontade, né, a minha comida é fazer o que é a vontade do Pai. Então, em Romanos 5,10, Romanos capítulo 5, versículo 10,
A gente vai ler um pouco de Bíblia hoje, tá? Então você pode abrir a sua Bíblia aí, não sei se o irmão pode colocar aqui para ajudar. Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11. Vocês encontraram aí? Aqui. Então, Romanos 5,10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então esse texto é um texto que fala que eu e você, nós éramos inimigos de Deus, tá? Nós éramos inimigos, existia o quê? Uma inimizade entre nós e Deus. E Jesus, pela sua morte na cruz, a execução do plano de salvação do Senhor, do Pai, nós podemos ser reconciliados. E não somente ser reconciliados, mas também ser canais de reconciliação. Então, esses dois livros, esses capítulos desse livro de João e Romanos, retrata o plano de salvação e mostra que nosso estado era um estado de total incapacidade de chegar até Deus, de sermos salvos pelas nossas obras, por tudo que nós podemos fazer e tudo que nós temos, não poderíamos alcançar a salvação. Então, somente pelo sacrifício de Jesus. Então, Jesus morreu naquela cruz e foi ressuscitado. Pode passar, irmão, Fábio, no slide. Então, Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai. Tá? Tem um texto em Isaías, eu não lembro qual é o texto, o capítulo, mas fala que foi do agrado do Pai que Jesus fosse morto. Então, era a vontade do Pai que Jesus fosse morto naquela cruz como um cordeiro, para que a salvação alcançasse cada um de nós que estamos aqui, e alcança a todos aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. E aqui tem uma figura onde está a vitória. A vitória de Jesus sobre a morte. Então, Jesus fala assim mesmo: ainda que morra, viverá. Então, se nós morrermos aqui, nós que somos salvos em Jesus, nós não morreremos, nós temos uma vida eterna. Amém? Você pode dizer amém? Isso é então você dá assim, glória a Deus! Porque você foi resgatado, você, sabe, você não foi preciso você fazer nada. Jesus ele fez. E o problema não é o pecado, porque o problema do pecado já foi resolvido na cruz. Jesus já resolveu o problema do pecado. O problema agora é cada um de nós reconhecermos, sabe, que nós temos que a cada dia nos aproximarmos do Pai e conhecê-lo, porque a vida eterna, João fala que é conhecer o Pai. Amém? Depois de passar de novo, Fábio. O título é a segunda parte do Ide de Jesus, mas eu tenho que falar sobre a primeira parte, né? Que é pregar o Evangelho. Marcos 16,15. Marcos 16,15, a gente vai ler aqui o que diz. Marcos 16,15. Marcos 16,15 diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então a primeira parte do ide de Jesus é o quê? Pregar o Evangelho. Pregar as boas novas.
testemunhar, para que as pessoas venham a ser alcançadas por essas obras, pelas boas novas, e elas venham ter a oportunidade, sabe, de tomar a decisão, a maior decisão da sua vida. Essa decisão, quero dizer para você que só existe um sim ou não. Só existe sim ou não. Você quer reconhecer Jesus como seu Salvador e ter Deus como seu Pai, você vai dizer sim ou não. Você não vai dizer assim, vou escolher outra coisa. Não tem escolha. Ou você vai aceitar ou não. Tá? Ou você aceita ou não. Então essa primeira parte é pregar o Evangelho. E essa primeira parte também é um mandamento. Esse ide de Jesus é um imperativo, que na verdade é uma ordem. Jesus está dando uma ordem para mim e para você. E essa ordem não tem como você dizer assim, meu irmão, eu não tenho vontade. Porque é uma ordem. A Bíblia fala que nós somos o quê? Soldados. Então, um soldado, ele tem que obedecer o seu comandante. Tem alguns aqui que são militares e sabem disso. E sente na pele, né, Vanessa? E sente na pele isso. Tem que obedecer. E como é que está essa primeira parte do ide de Jesus na sua vida? Porque essa primeira parte, ela é a primeira parte que vai dar o resultado para que venha a segunda parte. Essa primeira parte de pregar o Evangelho, eu gosto muito, eu amo porque Jesus me deu um dom, que é de evangelista, de pregar o Evangelho. Então, no início, quando eu comecei a minha vida, minha caminhada de cristão, de discípulo de Jesus, eu queria pregar, como é o desejo de muitos quando encontram o tesouro mais valioso da sua vida, E muitas coisas já não valem mais, não tem muito valor, porque o valor é o Evangelho. E aí a gente quer pregar o Evangelho, quer alcançar nossos parentes principalmente, e a gente vai naquela empolgação, naquela força para pregar o Evangelho. Então eu fiz muito isso, essa primeira parte eu fiz muito. Mas eu estava esquecendo da segunda parte do isso. Então eu ia pregar o Evangelho e saía de lá alegre, porque muitos aceitaram Jesus. E eu chegava no meu trabalho, tinha uma equipe lá na nossa sala, que se reunia. E aí eu falava assim, olha, poxa, eu fui pregar o Evangelho no domingo, eu saí na rua e 3 aceitaram Jesus. Aí mais um aceitava Jesus, então eu ficava alegre, sabe? Quem que não fica alegre quando você fala de Jesus e essa pessoa entrega a vida para Jesus? Quem já teve essa experiência de você pregou o Evangelho, ela entregou a vida para Jesus, você orou por ela? Quem já teve essa experiência? Poucos levantaram. Então essa primeira parte você fica muito alegre. Mas aí vem a segunda parte, que é o que eu quero falar nessa noite. Tá? Pode passar aí, por favor. A segunda parte é a formação de discípulos. Essa é a segunda parte. É o que nós vivemos hoje aqui. A formação de discípulos é o discipulado um a um. Tá? Eu sei que vou falar algumas coisas que muitos já sabem, porque nós já trabalhamos com isso, já tivemos vários ensinamentos sobre isso. Mas a minha intenção que Deus veio me trazer ao meu coração é despertamento. Por quê? Porque o tempo passa, sabe? Na nossa caminhada vem muitas lutas e muitos desânimos, sabe? Enfraquecimento, sabe? Perda de foco. Então nessa noite eu peço a Deus, o Espírito Santo de Deus venha, sabe, despertar no nosso coração novamente, que venha queimar isso no nosso coração. Como eu falei para vocês, muitas pessoas aceitaram
aceitam Jesus, entregam, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. E aí fica por isso mesmo. E fica incompleto o ID de Jesus. Você executou o ID de Jesus, sabe? Essa ordem, só a primeira parte, mas falta a segunda parte. E essa segunda parte é uma parte que dá trabalho. Que dá trabalho. Eu coloquei alguns textos aqui que quero comentar com os irmãos. Primeiro é João 15, de 1 a 8. Pode colocar aí, por favor. Que fala sobre a videira. Tá? A videira. Jesus disse: olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, e que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Então, se você pegar esses versículos, entender que Jesus ele é a videira, e ele diz que sem ele nada nós podemos fazer, e ele fala de fruto, ele fala que ele é a videira verdadeira, e nós temos que estar ficados nessa videira para a gente produzir frutos. E quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, fala o quê? Que nós produziremos o quê? Muitos frutos. E no versículo 8 diz o quê? Que nisso é glorificado quem? Que deixe muitos frutos. E assim vocês serão o quê? Meus discípulos. Então esse fruto, ele tem a ver com os frutos do Espírito que está lá em Gálatas. Esses frutos vão ser produzidos e gerados na sua vida conforme o teu relacionamento com Deus, né? Pela palavra de Deus, e você vai ser aquele discípulo que vai estar cheio de frutos. Mas esse fruto, ele tem um objetivo para ser executado na segunda parte do I de Jesus, que é esse fruto, ele vai ser reproduzido em outra pessoa, e aí ele se torna. Porque esse fruto que está sendo gerado na sua vida, você vai reproduzir isso na vida de outra pessoa. Ou seja, você vai ser um instrumento na mão do Senhor para que esse fruto seja produzido na vida do seu discípulo. Porque na segunda parte fala que nós temos que o quê? Ensinar e fazer discípulos, ensinando todas as coisas. E esse ensinar e fazer discípulo é como se fosse, né, como falei, a primeira parte, a pessoa entregou a vida para Jesus, você pregou o Evangelho e alcançou aquela vida através das boas novas. E aí a Bíblia diz que ele nasceu de novo. Então é um bebê, ele é um bebê espiritual, né? Quem tem filho sabe que um filho dá trabalho. Nós tivemos 2, dá trabalho. Agora tem, por exemplo, a minha mãe teve 8, mas tem mãe que já teve um time de futebol ou até 2 times de futebol, né? E hoje a gente vê que casais hoje, né, casam, mas já casam
não querendo filho. Né? Muitas vezes ou é o homem ou é a mulher com esse pensamento: eu não quero filho, por quê? Por que não quer filho? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Então essa segunda parte do hino de Jesus tem sido negligenciada por causa dessa palavra trabalho. Essa que é a verdade. Essa segunda parte do hino de Jesus, que é você formar discípulos, é ensinar, sabe, tudo aquilo que Deus tem colocado para você. Tudo que você tem se enchido aqui todos os domingos, sabe, na escola bíblica. E você pode dizer assim: poxa, eu sou uma pessoa que eu conheço muito, sabe, que eu sei muito, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho dons espirituais. Mas se você não reparte com ninguém isso, vou te dizer, você está em maus lençóis. Eu quero que nessa noite Deus ele venha, pedir para o Senhor que Ele venha queimar no nosso coração esse desejo, essa vontade, sabe, de ensinar alguém, sabe, de produzir, de reproduzir os frutos do Espírito Santo de Deus na vida de alguém. E esse alguém nada mais é que o nosso irmão, é o meu irmão, é o seu irmão. Então esse João 15, ele fala desse fruto que é produzido em nós, mas esse fruto, ele é produzido em nós, e pelo discipulado você vai gerar esse fruto na vida de outra pessoa. Em Romanos 11 fala que nós fomos enxertados na videira, sabe? O que é enxertado? É um procedimento onde você corta uma árvore, e você pode pegar uma árvore da mesma espécie ou outra de outra espécie, e você cola ali, amarra, de tal maneira que aquele pedaço daquela árvore não venha a morrer. Então é isso que está acontecendo conosco. Se nós não estivermos na videira, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Então, se você coloca na sua cabecinha hoje aqui, na sua mente, né? Se você deseja glorificar o Pai com a sua vida, você tem que dar frutos. Tá? Você tem que dar frutos. E o discipulado, a gente pode, eu trouxe alguns exemplos aqui, praticamente todos da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi chamado para uma missão, para pregar o Evangelho, né, as boas novas para os gentios, mas ele acabou pregando tanto para os gentios quanto para os judeus. Pregou para todos. E um dos outros textos aqui que eu quero ler com os irmãos é Efésios 4, 11 a 14, pode colocar lá, irmão Fábio, que fala do sentimento, né? Que fala do cuidado de Jesus para que esse discipulado, esse cuidado, tá? Do crescimento, do amadurecimento da igreja, do corpo de Cristo seja feito. Então, Efésios 4, 11, eu não queria ler sozinho, eu quero que os irmãos participem também. Então, lê aqui. E ele concedeu a apóstolos, está falando o quê? Que Deus ele, né, que ele faz o que? Ele adorna o corpo de Cristo com dons, tá? Com dons, qual é o objetivo dos dons? É para me vangloriar, né? Você tem que ter um dom que Deus lhe deu. Não, esse dom que Deus lhe deu não é para você. Esse dom que Deus deu é para você, não é para o teu irmão.
para abençoar o teu irmão. E isso aqui que nós lemos é para fazer com que a igreja ela seja preparada, né? E ela venha alcançar da estatura de Cristo, ou seja, ela venha alcançar e ser madura, deixar de ser menino. Então, o discipulado tem esse objetivo de quê? De fazer você amadurecer, sabe? De você crescer, de você não ser mais menino. Então, eu lembro da minha experiência, né, de quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e aí eu comecei a caminhar naquele fogo, naquela vontade, mas em um dado momento da minha juventude eu me afastei da igreja, da comunhão. Por quê? Porque hoje eu sei, porque eu não tive um discipulador, sabe? Não tive alguém que me acompanhasse, não tive alguém que me ensinasse, porque essa parte é a parte que dá trabalho. É muito bom estar aqui, pregar, os irmãos estão aqui, sabe? Vários irmãos, a casa cheia, e aí você pregar aqui, isso, vou te falar que isso é mais fácil do que você discipular. Então, o discipulado, né, através dos dons que Deus vai derramar na nossa vida, na sua vida, vai fazer com que o teu irmão deixe de ser menino para ser maduro. Tá? Para ser maduro. Ou seja, deixar de ser crianças espirituais. Deixar de ser crianças espirituais. A gente vê muitos lugares onde nós podemos observar crianças espirituais que não amadurecem, porque não tem esse acompanhamento, não tem a segunda parte do item de Jesus, que é ensinar e fazer e formar discípulos com o caráter de Jesus. Então essa ordem, esse ídolo de Jesus, que é essa segunda parte, é reproduzir no outro o caráter de Jesus. Tá? É reproduzir no outro o caráter de Jesus. A gente consegue fazer isso, né, dos pais que não são ausentes, dos pais que não são negligentes. Estou falando de família, que ele reproduz no seu filho, sabe, o seu caráter, sabe, através do seu exemplo, através da sua vida, através dos ensinamentos. Então ali também é um modelo de discipulado ali, né? O apóstolo Paulo, né, vamos ler agora o texto, está em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Ele vai revelar o sentido de ser um pai espiritual, tá? Porque quando você vai discipular alguém, né, como eu falei para vocês, o primeiro ídolo pregou o evangelho, foi resgatada para a pessoa, nasceu de novo, uma nova criatura, é um bebê espiritual, você vai ter que cuidar dela, né? E aqui, ó, 1 Tessalonicenses 2,19, você pode ler comigo, por favor? Afinal, o que nos dá esperança é a alegria. Qual será a nossa magnífica recompensa com a coroa diante do Senhor Jesus, quando Ele voltar? Serão vocês? Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Amém? Então que o Senhor venha gerar no teu coração isso, sabe? De que você que discipula alguém, você que está cuidando de alguém, de uma vida, você venha sentir isso no seu coração, essa alegria no seu coração, sabe? Por que o apóstolo Paulo sente essa alegria? Por quê? Porque ele experimenta na vida dele a transformação, sabe, do caráter de Jesus na vida dele. Então, ele quer que isso que ele sente, ele não quer ficar só para ele quer reproduzir em outra pessoa, para o seu irmão.
Então, quando ele vê isso sendo concretizado, executado, sabe, ver o seu irmão amadurecendo, sendo transformado, isso é alegria para ele. Mas nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Tem discípulos e discípulos. É que nem uma família. A verdade é que nós somos a família de Deus, formado por vários irmãos. E como uma família, né, que nós temos a nossa família, você tem, e você vê que nem todo mundo é igual. Cada um tem uma cabeça, cada um pensa diferente, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma vontade. E no corpo de Cristo também não é diferente. Você pode estar discipulando um irmão, e aí esse irmão entende tudo rapidinho, e aí ele começa a caminhar, ele sai correndo. Que maravilha, aí você fica alegre, né? Esse aí não está me dando muito trabalho. Mas tem outro irmão que não, que é devagar, sabe? Que é difícil de entender, que é difícil de obedecer. E aí você tem que ter muita paciência e amor, sabe? Mas Deus é misericordioso, Ele te capacita, Ele te anima para você investir na vida dessa pessoa, desse irmão. Então aqui o apóstolo Paulo diz que o nosso orgulho, a nossa alegria são vocês. Só vocês. Então isso dá uma alegria. É que nem você, pai, quando você vê seu filho crescendo, você vê o seu filho vencendo, estudando, né? Te obedecendo, você fica alegre, você fica orgulhoso. Tem pai que fica até com excesso de orgulho, né? E coloca o filho lá em cima e para onde ele vai lhe contar? Meu filho fez isso, meu filho fez aquilo, meu filho é isso, meu filho, sabe? Não tem orgulho. Da mesma maneira, esse orgulho, né? Essa alegria do nosso coração, nós que somos discipuladores. E eu quero dizer para você que a igreja ela não é uma fábrica de produção, sabe? Assim, larga a escala. Não é. A igreja, ela é um lugar onde pessoas individuais, uma a uma, eles vão crescendo e amadurecendo, sabe? Um fruto, ele tem semente, né? O fruto ele tem semente. Então essa semente, ela tem um poder muito grande, sabe? Dessa semente vão sair não só um fruto, vão sair vários frutos. Você não sabe nem contar, a verdade, que uma semente não tem como você dizer, nessa semente vai ser produzido 10 frutos. Não sabe. Tá? Então numa igreja, se você estiver num lugar e você está pregando, está ensinando para um só, não te desanime, porque esse um só, sendo bem cuidado, ele vai produzir, porque ele vai ser uma semente, ele vai produzir muitos frutos. Muitos frutos. Então, discipulado é perseverança. Discipulado é perseverança. Tem outro texto que eu quero ler com os irmãos. 1 Coríntios 4, 14, 15 e 21. Leia comigo, irmãos. Não escreva essas coisas para enganar, mas para permitir com meus filhos amados. Pois ainda tivesse 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm uma batalha, pois eu não sei mais qual a minha espírito, por meio das palavras que diz assim. Vocês choram, eu me comparo. Então, o apóstolo Paulo está se comparando com um pai espiritual. Então, o pai espiritual quem é? É aquele que gera. Então, aquele que gerou, ele é o pai espiritual. E esse pai espiritual, ele é um pai espiritual em que ele é aquele que vai ensinar, mas também vai corrigir. Entendeu? Ele tem correção.
Né? O pastor não está querendo falar muito nessa palavra, mas tem que falar confronto. Porque tem algumas pessoas que entendem confrontar, né, que é estar brigando com a pessoa. Não. Confrontar é você através, claro, você é um discipulador espiritual. Você vai com amor e mansidão, mas vai firme com a verdade e vai confrontar o seu discípulo para que ele não venha cair, para que ele não venha, sabe, se perder, para que ele não venha sair do caminho, para que ele venha o quê? Aprender, sabe? Aprender e ser, sabe, formado nele o caráter de Jesus. Como nós lemos lá em Efésios 4, ou seja, ele ser um discípulo maduro. Entendeu? Discípulo maduro. Então aqui nesse texto que nós lemos, 1 Coríntios 4, fala que o apóstolo Paulo ele é um pai espiritual. Tem um texto que eu acho muito interessante, que eu fico imaginando como é que isso pode acontecer. Se eu não me engano é em Atos 16, 3, se eu não me engano, que o apóstolo Paulo encontra com Timóteo. Timóteo foi chamado de filho amado. E nesse encontro, Timóteo, né? Timóteo ele permite que o apóstolo Paulo circuncide, né? Faça a circuncisão em Timóteo. Ou seja, o apóstolo Paulo tocou que na intimidade de Timóteo. Então, no discipulado, na caminhada do discipulado, aonde é o relacionamento, aonde vai haver momento que o discípulo vai ter confiança no seu discipulador, de tal maneira que ele vai deixar que o discipulador tome na sua intimidade. Porque tem coisas que o discípulo compartilha com o discipulador, que é coisas da intimidade dele. Então, vamos dizer assim, esse auge do discipulado é o auge onde o discípulo já está alcançando a maturidade. O que é essa maturidade? A maturidade é o discípulo entender que ele precisa ser transformado, ele precisa ser transparente, ele precisa ser curado, sabe? Porque cada um de nós, sem exceção, precisa ser curado em alguma área da sua vida, tá? Aonde você pode chegar para Deus e pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa, e o Deus ele vai te perdoar, porque a Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Confessou, Deus perdoa. Mas tem coisas na nossa vida que nós precisamos um do outro. E aí a Bíblia fala lá em Tiago que precisa o quê? Haver o quê? Você confessar, você falar, você abrir a sua boca, sabe? Porque ali diante de você vai ter uma outra pessoa que é igual a você. E aí eu lembro de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para fazer uma missão. E aí ele colocou muita desculpa. E aí Deus fez para ele assim: vou te mostrar que eu sou Deus, eu tenho todo o poder, eu sou todo poderoso, eu tenho tudo isso aqui. Então faz o seguinte contigo, faz o seguinte, pega esse teu cajado e joga no chão. Daí o cajado vira uma cobra, uma serpente. Pega o cajado, ele virou o cajado de novo. Pega a cobra, virou o cajado de novo. E aí parece que ele não se convenceu. E aí faz o seguinte, pega a tua mão, coloca aí dentro da tua roupa aí, tira agora, leva, coloca aí dentro, curado de novo. Está vendo só? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Tu vai agora? Não. Não foi. Ele precisou de uma outra pessoa para ir com ele. Sabe? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o discipulado, ele veio de encontro àquele estado, sabe, do
irmão que quer andar sozinho. Porque quando a gente anda sozinho, a gente acaba se enganando, pensando que a gente é o tal. Sabe? Porque quando a gente está com alguém, caminhando com alguém, e a gente começa a ser, sabe, esquadrinhado pela palavra de Deus, através do instrumento de Deus, que é o discipulador. Porque se a gente andar sozinho, a gente vai andar enganado, pensando que está bem, sabe? E jogando muita coisa para debaixo do tapete. Essa aqui é a verdade. O discipulado, que eu quero trazer para nós, é compromisso, tá? É uma obrigação, ou seja, um engajamento. Não só compromisso, mas também uma responsabilidade. E quando você se torna um discípulo maduro, você se torna um discípulo responsável. Responsável. Porque você vai estar no corpo de Cristo, você vai se tornar, né, aquele peso de responsabilidade em relação ao seu irmão. Foi dia 15, teve aqui uma palestra, não lembro o nome, isso mesmo. Então teve aqui uma aula, né, sobre missões, experiência que foram contadas. E eu me lembro que foi o slide do Fernando, que ele colocou quando houve a queda do homem no Jardim do Éden, e aí depois, saindo do Jardim do Éden, aí teve o primeiro assassinato. Esse primeiro assassinato foi que Abel matou Caim. Amém? Amém? Só vocês pensam na mesma palavra. O pessoal está ligando aqui. Caim matou Abel. Aí Deus foi lá com ele, com Caim. Qual foi a pergunta que ele fez? Quem sabe? Cadê o teu irmão? Essa pergunta que eu quero fazer para você agora. Cadê o teu irmão? Entendeu? É essa responsabilidade do cadê o teu irmão que se encaixa certinho no discipulado, que é o cuidado. Entendeu? É você ir atrás dele. É um bebê, nasceu, sabe? Está caminhando no Evangelho. Você tem que ensinar. Você já foi agraciado pela graça e misericórdia de Deus, aprendeu, sabe? Gerou muitos frutos, sabe, na sua vida, aí você não lembra do seu irmão. Aí o irmão vem aqui e desaparece. Então eu quero que nessa noite você lembre de um irmão que Deus está colocando na sua mente aí, que Deus está dizendo isso para você, no seu coração, na sua mente. Cadê aquele irmão? Cadê teu irmão? Então o discipulado, ele é compromisso e responsabilidade. E como falei para vocês, nem tudo são flores, né? O apóstolo Paulo falou que isso é alegria, né? Vocês são a minha alegria, né? Mas eu quero ler com os irmãos o texto de Colossenses 1, 28 e 29, esse mesmo. Bota lá então, Fábio, por favor. Amém? Vamos ler, irmãos. Portanto, proclamamos a Cristo, exercendo a todos, ensinando a cada um com toda sabedoria para que apresentá-lo maduros em Cristo. Por isso, trabalho com tanto esforço, na dependência do seu poder e da cura. Amém? Então, isso é a tua e a minha responsabilidade. A gente se esforçar, tá? A gente se afadigar. É isso que eu quero que você entenda, essa responsabilidade com o teu irmão. Entendeu? Essa responsabilidade com o teu irmão. Né? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas a recompensa é muito maior. A recompensa é muito maior.
E eu quero ler um último texto que não está aqui, meus irmãos. Dois textos. Mateus 4, 18 e 19. Acho que nós até lemos, não foi, pastor, no discipulado, Mateus 4, 18 e 19, que fala sobre o pescador. Sobre pescadores de homens. 4, 18 e 19. Vamos lá, irmãos, estou comigo aqui. Enquanto a beira do mar, Jesus disse: eu farei vocês pescadores de gente, pescadores de homens. Né? Jesus falou desses homens, ele jogou isso aí, pescadores de homens. E falou para quem? Para pescadores. Né? E a gente sabe que naquela época, agora não, com a tecnologia, né, para pescar está muito mais fácil do que anteriormente, em anos 40, em tempos atrás. Mas o pescador, ele tem que acordar cedo, muito cedo. E é um esforço e é perigo que ele passa para ele pescar os peixes. Tá? Quando a gente vai na feira, os peixes estão lá cedinho, por quê? Você vai 6 horas e o peixe já está lá. Porque o pescador já foi antes das 6 pescar. É trabalho. Então Jesus ele fez a comparação para dizer: pescadores de homens dá trabalho. Não é fácil. Sabe? Então, você que quer ser um discipulador, eu quero te falar, e ninguém vai enganar ninguém aqui, dizer que vai ser um discipulador, vai ser mil maravilha, vai ser só flores. Não. Vai dar trabalho. E aí esses homens entenderam isso, porque eles eram pescadores, sabiam que era trabalhoso. Então eles seguiram imediatamente Jesus para serem pescadores de homens. Em Gálatas 4, 19 e 20, se irmão pode colocar, mas esse texto, ele fala, sabe, desse trabalho que é o discipulado. Tá? Gálatas 4, 19. Os meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Deixa aqui, irmão, deixa lá. Dores de parto por sua causa. Entendeu? Eu não sei se o pastor Arão já teve muitas dores de parto por minha casa. Ele é meu discipulador. Né? Mas eu quero dizer para ele que vai continuar sentindo. Ele vai dizer aqui. E elas continuarão. Não vai parar. Entendeu? Então é algo que não para, irmão. Sabe, quando eu li aí, comecei a entender isso, meu Deus do céu. Não vai passar essas dores de parto, sabe? Elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Entendeu? Então, irmão, eu quero dizer para você, para mim, para nós, a gente tem que entender isso hoje, de uma vez por todas, sabe? De que essa segunda parte, ela é a parte essencial da igreja. Sabe, esses jovens adolescentes que estavam aqui, ele é uma geração, sabe, que foi discipulada e cuidada lá atrás. E eu quero dizer para você que o discipulado, ele tem a ver com fundação. Com fundação. Quem é da parte de construção sabe. A fundação, quando você vai fazer uma fundação, você faz a sondagem dessa fundação, para ver se essa fundação vai suportar aquela carga que vai estar lá naquele solo. Então,
você faz furos e faz, sabe? Usa o bate-estaca, e aí bate lá e vai causando recalque naquele solo, vai causando vários recalques até não ter mais recalque, ou seja, é aonde você vai fazer a sua fundação. E aí constrói-se um edifício. E aí o que acontece? Vem vamos dizer assim, um tsunami. Aí o que acontece com aquele edifício? Ele pode cair. Não pode cair? Vamos supor que ele caia. Ele pode cair, mas uma coisa que não vai sair, o que é? A fundação, o alicerce. Entendeu? Isso é muito importante. Então essa responsabilidade que Deus colocou na tua mão, tá? Ninguém está isento dessa responsabilidade aqui, eu quero dizer para você. Ninguém, nenhum de vocês. Nenhum de vocês. Porque você foi chamado para discipular. Você foi chamado para cuidar. Agora, quem pode cuidar um do outro? Uma criança não pode cuidar de outra criança. Não pode. Essa criança ela vai ser cuidada, vai ser discipulada para que ela venha a ser o quê? Venha a crescer e amadurecer. E aí ela vai ser o quê? Vai cuidar de outro. E assim sucessivamente. Entendeu? Então aqui, na igreja de Cristo, é um cuidando um dos outros. Amém? Então o discipulado ele produz fundação. Eu quero dizer para você que você foi chamado para fazer a primeira parte do ritmo, cumprir a primeira parte do ritmo e também cumprir a segunda parte do ritmo de Jesus. Amém? Você pode colocar de pé, em nome de Jesus. Pedir para o irmão Júnior, quero fazer nessa noite, espero que você tenha entendido a mensagem, tenha entendido o que é ser um discipulador